Safra da Soja 2022-2023. Ela que iniciou lá em setembro, ainda do ano passado, promete ser novamente uma safra recorde devido aos plantios e às novas áreas plantadas no Brasil. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o Juliano Ribeiro, que é o nosso consultor. Na verdade, ele é gerente de produto, né, Juliano? Ô Varela, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por estar recebendo a Produce aqui no podcast. Sim, a safra do Brasil tende a ser a maior safra histórica aí de soja, né? Passando dos 43 milhões de hectares aí de área plantada, 140 milhões, 150 milhões de toneladas colhidas. Então, nós estamos falando de 10% a mais, pelo menos, do que o ano passado. E você já vai contar tudo. Calma aí, que a gente vai primeiro dar um bom dia para ela, para a parte bonita do podcast. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Varela, bom dia, Juliano. E hoje estamos aqui, né, então, para mais um conteúdo. Nosso nono episódio, né? Nosso nono episódio já, sempre com conteúdo de qualidade para os nossos consultores e para quem está chegando aí na Produce. Olha aí. Ô, Juliano, vi que você trouxe a calculadora aí. Eu quero que você explique para a gente o motivo de você estar com a calculadora aqui no nosso podcast. Varela, acho que essa calculadora faz quase parte da minha vida, então os números de soja, como estão crescendo tanto, falando de nível Brasil, acabo precisando um pouquinho dela, tem hora para fazer algumas contas, para dar uma perspectiva mais exata para o teu público. Olha aí. Diga uma coisa pra gente. Você falou sobre esse incremento de 10% no aumento do plantio. É do plantio ou é da colheita final? Da colheita final. Então, e o que representa isso? Isso representa quem está de parabéns são os nossos produtores, são as obtentoras desenvolvendo cultivares específicas por estado, por região, para solos de abertura, com altíssimos tetos produtivos. Nós estamos falando de um Mato Grosso de 10 milhões de hectares de área, que vai ter tranquilamente um incremento de 10 a 14% na sua área produtiva. E 10 milhões de hectares, nós estamos falando de 25% de Brasil de área plantada. Então, é muita coisa, né? É muita soja. Nós podemos ter tranquilidade que tem soja para alimentar, acho que quase o mundo no Brasil todo. E nesse fator, assim, eu e a Bruna conversávamos sobre isso. Como que a Produce se prepara para esse... Porque, assim, eu entendo que uma safra, ela começa e a gente já está pensando lá na outra, né? É assim que funciona na agricultura, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, como a Produce vem se preparando para essa safra de 2022, 2023 e 2024, já que a gente está no começo do ano, contudo, a gente viu que essa cultura que vai ser colhida agora já foi plantada lá em setembro. Isso. As safras começam... Tem o vazio sanitário, então nós estamos falando de regiões específicas de Brasil, de 15 de fevereiro para frente, é onde se dá o start nos plantios de soja. Mas falando de soja 23, 24, nós nos estamos preparando agora, vendendo mix de cobertura, trabalhando o solo dos nossos clientes, o solo dos nossos produtores, para cada dia mais eles buscarem essa alta produtividade, tá? Como a Produce se prepara para atender os seus producers e seus produtores? Trouxeram o Juliano, eu estou há 45 dias na cadeira de gerente nacional de produtos aí. Trabalho com toda a parte de semente, então de soja, braquiária, milho, mix de cobertura. E esse mix é muito interessante de mix de produto, que isso está fazendo o produtor ter alta produtividade, tá? Então a soja não é somente ela com os trabalhos, com alta genética que está fazendo produção. Os produtores estão se especializando, trabalhando o solo dele, então aonde eles estão tirando muita produtividade. Mas falando do nosso, como a Produce preparou, nós trouxemos as melhores empresas de semente para o nosso portfólio. Hoje nós estamos falando de um portfólio aí tranquilamente acima de 70 cultivares para atender Brasil, né? Então nós estamos falando de Rio Grande do Sul, a Acre, a Rondônia, Mato Grosso, todo o Mapitobapá, a Centro-Oeste, e para atender os nossos 5.200 consultores de campo. Isso aí é o que mais motiva a gente é dar cultivares e condições para esse pessoal levar a campo para os produtores. Buscamos as melhores as melhores sementeiras, estamos falando de Boa Safra, estamos falando de várias indústrias no Brasil, as grandes para atender
esse exército de campo que a gente tem. Então, nós estamos saindo de um ano bem tranquilo, a Produce vem construindo a cadeia dela e agora a gente dá um start aí, a gente vai sair de 5, 10 mil sacos de soja para quase 100 mil sacos de soja. Então, trazendo qualidade, mix de produto, empresas que têm UBS espalhada pelo Brasil. O que é UBS? Conta UBS é uma unidade de beneficiamento de semente. Ok. Vamos falar que é uma câmara fria. A gente busca as câmaras frias em regiões específicas, falando de estados ou regiões, para o produtor, ou para a gente entregar, ou para o produtor buscar essa semente no menor tempo possível, para essa semente chegar com a maior qualidade possível de genética e vigor a campo para ele, tá? Juliano, assim, pensando na colheita, né, no plantio, toda essa quantidade que ela é colhida, para onde que vai toda essa soja? É para importação, para exportação? Quais são os principais derivados hoje que a gente tem, que é feito da soja? Para onde vai toda essa quantidade de soja que é colhida? O Brasil é um grande exportador aí de soja. Nós utilizamos uma boa parte, mas a exportação nossa é muito forte, então a maior parte é para exportação, mas o nosso cenário de alimentação bovina, equina, suína, aves, toda essa cadeia, não só, mais algumas outras áreas de indústria que entra o óleo da soja. A soja ela é muito ampla, a utilização dela. É a principal cultura do mundo hoje, a soja? Marela, eu acredito que sim. Falando de volume, eu acredito que sim, tá? É uma cultura que emprega muitas pessoas e dá muita oportunidade pro mundo todo aí trabalhar, né? Nós estamos falando de Brasil. Hoje nós estamos falando aí de 43 milhões de hectares o Brasil plantando. Nós teríamos uma possibilidade de venda de 64 milhões de sacos de semente, né? Nós temos a semente, infelizmente, nós temos a semente pirata, que é uma semente que é onde dá baixas produtividades, leva pragas e outras coisas para a lavoura dos produtores, e a semente caseira que eles fazem, isso aí é permitido. Então nós estamos falando do mercado de pelo menos 40 milhões de sacos. A gente trabalhando 40 milhões de sacos, nós estamos falando que nós temos aí uma possibilidade de negócio em nível Brasil na casa de mais de 1 bilhão, tá? É um bom mercado. É um bom mercado. O Brasil hoje está posicionado nessa questão da cultura da soja? Quais são os principais produtores? Você teria essa informação? Os tamanhos de produtores? Mato Grosso é o maior. Internacionalmente falando, o primeiro é X, o segundo é Y? Hoje o Brasil, se eu não me engano, o Brasil já é o primeiro produtor. Tem Estados Unidos, que vem também com grande produtividade. Tem a Argentina, infelizmente, pelo momento político deles, eu acho que eles vêm perdendo um pouco aí a mão nesse negócio. Mas falando de Brasil, de área produzida, Mato Grosso, sem dúvida, é o maior. Nós temos Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, com grandes áreas produtivas também. Então, Minas Gerais, eu sou mineiro. De 2014 para cá, Minas Gerais tranquilamente dobrou sua área de produção de soja. Hoje deve estar na casa dos seus 2 milhões de hectares aí. Nós falando do Mato Grosso de 10 milhões, 10,9 milhões, né? Então, Mato Grosso, sem dúvida, hoje é a cadeia mais importante para a gente em nível Brasil de soja. A Produce acompanha de perto essa questão dos estudos genéticos das sementes? Sim, nós estamos ligados diretamente com os obtentores, que nós chamamos, né? HO, Monsoy, TMG, Brasmax, Domário, Neogen. Hoje nós temos contato direto com eles via sementeira ou via relacionamento também com essas pessoas para entender o que está vindo de novidade no mercado, para a gente colocar para os nossos producers atenderem o campo. Mas nós ficamos muito felizes que o Brasil hoje é um celeiro de genética. Então, se falando de teto produtivo, Mato Grosso 2012, eu trabalhava lá, morava lá. Era 51, era uma boa média. Hoje a gente vê produtores lá colhendo 74, 101. Então, as áreas... Em função da genética do função de genética e função do produtor. O produtor técnico, ele melhorou a parte técnica dele, melhorou a parte de maquinário dele. Ele está cuidando do mais importante dele, que é o solo. Então, o cuidado dele é o solo. Uma boa calagem, uma boa adubação, um bom mix de cobertura, uma boa braquiária e sempre trazendo a cultivar mais
indicada para aquele solo, para aquela região, que vai buscar, sem dúvida, o maior teto produtivo. Juliano, me responda essa pergunta, porque eu acredito que quem está acompanhando a gente também tem essa dúvida, né? Quem não é producer, como que é a conexão do Juliano com o producer e com o agricultor? Onde é que está essa conexão para mim entender? O Juliano, muito interessante o meu cargo dentro da Produce, gerente nacional de produto. Eu não trabalho só com o produto. Eu trabalho, vamos colocar os 4 P's aí, né? Então, produto, praça, precificação e promoção. Eu tô diretamente com eles. Então, diretamente eu tenho um contato aí de 5.000 pessoas no telefone. Então, é uma coisa bem gostosa de ajudar e treinar essas pessoas. Nós temos pessoas extremamente capacitadas e pessoas querendo estar extremamente capacitadas. Então a gente precisa desenvolver esses dois, trabalhando, treinando, trazendo produto específico e sempre posicionando mesmo o melhor produto para a região. E como é que você vê hoje essa questão da tecnologia inserida no campo? Porque que idade tu tens? Tô com 36. É novo ainda, né? Então eu sou um pouquinho mais velho, mas a minha geração ainda não pegou essa transformação. A tua já pegou essa transformação da inserção tecnológica dentro do campo. Como é que você vê hoje o agricultor com o tablet na mão, com o trator lá, drones fazendo pulverização e o campo se aprimorando? Como é que você tem a visão sobre isso? Eu falo que eu tô no meio, né? Eu não tô da turma mais antiga e não tô na turma mais nova, mas nós tivemos uma boa inserção nesse cenário digital aí. O digital veio para, sem dúvida, agregar para o produtor e trazer as altas produtividades, aonde eles colocaram drones, pulverização, mapeamento de solo, trabalhando satélite, trabalhando conhecimento do solo dentro de plataformas com muitas inteligências artificiais. Sem dúvida, não só a genética trouxe alta produtividade, o digital veio para ajudar isso aí e o controle dessa nova geração que controla as fazendas hoje. A Produce é isso, né? É a tecnologia empregada no campo, porque a gente não imaginava, eu pelo menos não tinha essa percepção de que alguns anos atrás teríamos lá um consultor com o celular lá no campo, um consultor que muitas vezes o producer, que na imensa maioria nem fazem parte da cadeia do agro, fazem se inserindo pela Produce, né? E agora a gente tem essa possibilidade do agricultor ter essa proximidade com esse consultor, com esse producer, com o gerente de campo e facilitando a vida de uma forma assim surreal. E, na verdade, do produtor ter acesso a essa semente, essa tecnologia, sem sair da propriedade dele. O nosso consultor, nosso producer vai até ele e depois a nossa semente chega até ele. Então, sem sair da propriedade, o produtor consegue ter acesso a essa tecnologia, a toda essa consultoria e fica lá no seu conforto, né? É impressionante isso, né? Muito. Produce hoje é um organismo vivo. Então, ela desenvolve junto com os produtores e junto com as tecnologias. E nós sim buscamos levar essa tecnologia para os nossos producers e para os nossos produtores da uma forma mais clara e mais rápida possível. Voltando um pouquinho para o assunto da soja. Ano passado a gente teve um movimento da questão da valorização da saca, né? Muitos agricultores seguraram a venda, esperaram o pico e muitos não conseguiram fazer a venda no pico da soja. Como é que você entende essa movimentação de mercado para essa safra 2023? Eu acredito que ela não vai ter... Nós não somos o especialista, sem dúvida, na parte de precificação. Mas nós não acreditamos que vai ter uma queda brusca. Então, acreditamos que a soja vai continuar trabalhando na casa do seu patamar de 150 a 170 reais, pagando muito bem, e essas altas produtividades, valorizando esse trabalho do produtor no campo e dando uma maior rentabilidade para ele, né? Mas acreditamos sim que vai ter uma boa precificação para o ano. Eles podem continuar com a soja, pode continuar com o milho aí, que eles vão ser bem remunerados por isso. E a gente sempre acompanhando de perto esse movimento, né? Sem dúvida. Falando um pouco, a gente tem um cenário do Mato Grosso vindo com altas produtividades. A gente tem um cenário do Rio Grande do Sul, infelizmente, sofrendo com seca pela uma laninha aí há 4 anos. Então, o Rio Grande do Sul, ou o Sul em algumas partes, está sofrendo muito. Aliás, é a primeira vez, se eu não estou enganado na história, que o laninha dura
todo esse período, né? 4 anos, sem dúvida. A gente gostaria que todos os produtores tivessem altas produtividades e não sofressem. É uma indústria a céu aberto. Então a gente controla o digital, controla a semente, controla o plantio, controla toda a parte de pulverização. O resto é com Deus. Infelizmente a laninha aí pega em alguns lugares. O ninho vai sofrer em alguns lugares. Laninha está sofrendo o sul. Impacta muito na alta produtividade, nas cultivares precoces para o sul. O Rio Grande do Sul, sem dúvida, é um celeiro, um grande mercado importante Brasil de semente, né? Isso impacta no volume disponível para os nossos produtores. E esse volume de matéria que fica aqui com a gente, o que é exportado, como que é a soja brasileira vista fora do Brasil? Soja brasileira vista hoje com com grande qualidade. Eu acho que o nosso cenário ambiental, o nosso cenário humano, o Brasil tem todas excelentes práticas. Então, o mercado externo cuida da gente para a gente produzir para eles. Então, nós alimentamos o mundo, né? E o que esperar? Essa parece ser uma pergunta de fechamento, porém não é. Olhando para esse cenário atual, 2022, 2023, o que esperar dos próximos 10 anos para essa questão genética, essa implementação da genética? Porque todo ano existe uma transformação, né? Sim. Na parte de semente, né? O que esperar para esses próximos anos, Juliano? Hoje eu acredito nos próximos 10 anos aí que nós vamos chegar assim na casa de rentabilidade de média produtiva de 70 a 100 sacos. A gente enxergava 2012, 14 aí, 51, 55. Hoje nós já estamos falando de estado fechando de 80, 74. Quase dobrar. Praticamente, então nós estamos falando de 50% a mais de incremento. E eu acredito que nos próximos 10, sem dúvida, as empresas de genética trabalham para entregar uma média produtiva acima dos 100 sacos. A genética da soja, a soja vai entregar isso. O Brasil vai se manter como o maior produtor de soja do mundo, eu acho que nos próximos 10, sem abrir área, somente produzindo mais aonde tem. E quem é a figura central dessa crescente, dessa evolução? Como empresa? Como empresa, como produtor, como quem que você entende que impulsionou essa mudança de comportamento e esse incremento? Porque a gente está falando aí de quase dobrar uma produção. É a genética? É o produtor que passou a olhar com mais carinho para a sua terra? Eu acho que desencadeou isso? Eu acho que é um mix, eu acho que é um conjunto. Sem dúvida, alguns obtentores, uma Dom Mário, que é uma argentina, que está muito bem instalada no Brasil hoje, ela nos entrega produtividades extremamente altas, vindo com TMG, Monsoy e todos, mas eles trouxeram um desafio para as outras de buscar sempre mais superar. Os produtores buscando tratar melhor o seu solo, uma melhor calagem, uma melhor abertura, um mix de cobertura, uma braquiária, um incremento de safra e safrinha, um bom milho, reduções de nematóide, uma crotalária para diminuir nematóide. Então, eu acho que o conjunto como um todo fala pela agricultura. A gente não pode somente colocar o peso em uma pessoa ou em outra. Não, a genética sem dúvida tem, mas os produtores, o pessoal da máquina melhorando o plantio, melhorando a plantabilidade dessa semente. Eu acho que o conjunto Brasil, nós estamos num país aí, o nosso país é fantástico para a soja e só temos a superar. Voltando um pouquinho ao que você falou antes, né? Tem coisas que obviamente a gente não pode controlar. Tempo, clima, que é tudo que impacta muito lá na produção final. E com relação ao que a gente pode controlar, né? Como é que a Produce, né? Voltando um pouquinho para a Produce também, como que a Produce se preparou agora para a safra 23, se é com incremento de portfólio, se é com novas tecnologias em semente, se é com um preço mais competitivo, como é que a Produce se preparou para essa safra, para oferecer o melhor, para o nosso consultor oferecer também o melhor para o produtor. Bacana, Bruna. Nós nos preparamos trazendo as melhores empresas para dentro de casa. Então, nós saímos de um portfólio de 10, 12 para quase 80, 70 cultivares. Conseguimos, com grandes negociações, abaixar uma precificação na casa de 14% do ano passado para esse. Então, melhoramos a precificação e cultivares específicas e treinamento para o nosso time de campo.
eles precisam estar junto com o nosso produtor. Eles precisam dar assistência para o nosso produtor para buscar esse sem saco. Sem a nossa ajuda, sem a ajuda do consultor, nós não vamos conseguir. Então, nós precisamos treinar, falar de soja, treinar, falar de soja, treinar, para na hora do campo a gente jogar bem. E esse treinamento é feito como, Juliano? Hoje, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Nós somos uma empresa online aí. Então, os nossos treinamentos são feitos a maior parte online. Então, pode colocar 90% dele. Que nós estamos treinando uma multidão. 5.200 pessoas. Treinar 5.200 pessoas é muito difícil. E hoje é bem tranquilo pelo digital, pelo online. Então, nós disponibilizamos em plataformas os nossos treinamentos. Eu faço treinamento, buscamos as nossas empresas que trabalhamos para treinar o nosso pessoal, para falar das qualidades dele. Uma boa safra, nós tivemos uma reunião com ele há uns 20, 15 dias atrás para startar nosso lançamento. Outra, nós começamos ano passado a vender em maio. Hoje nós estamos falando de janeiro, então nós adiantamos a nossa negociação. 4 meses? Sim, então nós estamos chegando em bom tempo. Para os producers terem, eu acho que praticamente o Brasil negociando aí na casa dos seus 30%. Temos 70% de mercado ainda para participar dele, tá? E a próxima cultura que vem aí? A gente está falando da soja agora. O que vem aí depois da soja? Nós estamos plantando o milho safrinha agora, né? Então nós estamos no momento do milho safrinha. Em março nós vamos entrar no momento falando de plantio, de momento de venda. Em março nós entramos em sorgo, mileto, as braquiárias, os mix de cobertura, as crotalárias, as pastagens e as coberturas para cuidar do solo. Então, o produtor ele está deixando uma parte da lavoura dele, 20%, 15%, e fazendo essa reforma. Então, a cada 5, 4 anos, ele já fez um trabalho e está voltando nessa área de novo. Então, o momento agora é do milho safrinha. E essa expectativa para o milho safrinha? Excelente. O Brasil, toda a soja que vai crescendo, nos dá a maior possibilidade de vender o milho safrinha em incremento. Então, o Brasil diminui a safra de milho, mas aumenta muito a safrinha, a segunda safra, né? Não se torna mais safrinha pelo alto teto produtivo. Então se tornou uma segunda safra. Ficou só uma nomenclatura, né? Isso. Antigamente falava usual, né? Antigamente falava safra e safrinha, hoje é primeira safra e segunda safra. A segunda safra, ela sustenta a primeira safra de milho que perdeu, e o produtor é uma indústria a céu aberto, e a indústria dele não pode parar. Então ele precisa colocar pelo menos 2 culturas ali, para ter o menor tempo de solo descoberto, para perder por erosão, perder por chuva, e ajudar o trabalho de ciclagem desse solo também. Ok. Juliano, o teu apanhado geral, para a gente poder também encaminhar para o nosso fechamento, sobre a importância da Produce nesse novo momento do agro. A importância da Produce no momento do agro, no momento dos produtores, é dar possibilidade para 5.200 pessoas mudar de vida. Então nós trazemos os melhores portfólios para essas pessoas levarem aos produtores com as melhores rentabilidades para eles e os melhores preços para os produtores. Então nós estamos aqui para mudar as vidas das pessoas. 5.200, né, Bruna? Nesse momento que a gente está aqui falando, já são 5.201, 202. Eu ouvi o primeiro... Aumenta a cada minuto. Eu ouvi o primeiro episódio esses dias acompanhando. Eu gosto muito de reouvir, né? Até para fazer uma avaliação do que a gente tem feito. E no primeiro episódio eu conversei com o Trota sobre essa questão da evolução da empresa Produce e aonde ela queria chegar no final de 2022. E a gente superou as expectativas. E ainda somos um bebê, né? Estamos engateando nesse processo, mas com muito know-how. E 2023, com certeza, vai ser um ano transformador para essa questão da chegada de novos producers, do incremento na questão de portfólio. Vai ser um grande ano. Eu penso assim, pelo menos, né? E 5.200 agora, 6.000 daqui a pouco, 7.000 de pessoas com a vida sendo transformada por esse grande projeto que é a Produce, não é mesmo? A gente está falando aí de 2021 com 2.000 producers no campo e agora fechando 2022, começando 2023 com mais de 5.000. Então é muita gente que vem embarcando, né? E novas pessoas que vêm acreditando na Produce e nós acreditando neles. Porque é uma troca, né? O que eles nos oferecem, nós também oferecemos em treinamento, em tudo que
oferecemos de oportunidade também, né? Que legal. Juliano, muito obrigado. Né? A gente fica feliz de trocar essas ideias, essas experiências, para você ver como a miscigenação é uma coisa que tem ficado cada vez mais evidente, né? Você é mineiro, você falou, né? Mineiro. Quase não dá para perceber, né? Não, só tá aqui. Você veio aqui para Santa Catarina, acreditou nesse projeto. Você tá aqui há muito tempo no estado, não? Não, me mudei no final do ano, então tô aqui há pouco menos de 40, acho que agora 45 dias. Gostou? Excelente estado, excelente pessoas. Ainda não passei o frio, eu tô preocupado com o frio ainda. Aguarde, então. Mas trouxe a família, a esposa tá, o de filho que lugar tá. de Minas você era? Nós somos de Lavras, sul de Minas. Nós somos de Lavras, sul de Minas. Aí você já pegava frio, hein? Então não te preocupe. Mas eu venho trazer um piazinho para vocês, então daqui uns dias nasce um sulista. Um piazinho, você viu que ele legal. já tá no com linguajar. Os nossos termos, né? Mas tá um estado excelente, viu? Pessoas excelentes, grandes oportunidades, e a Produce foi uma excelente aposta pelo que ela quer fazer nas vidas das pessoas. Não somente por vender, por trabalhar em Brasil, mas por poder ajudar e mudar e dar oportunidades de pessoas transformarem suas vidas. Que bom. Seja bem-vindo. Te desejo muito sucesso nesse teu intento. Tenho certeza que vai tudo correr muito bem. E a gente, numa outra oportunidade, vai voltar para fazer uma avaliação desse trabalho aqui. Tranquilo, Balela. E tem muito conteúdo também para o Juliano vir trazer, não só de soja, né? De outras culturas. Hoje a gente falou da soja, né? Eu nem quis entrar. Tem muito conteúdo, né? Mas tem outras culturas que o pessoal também tem bastante curiosidade em saber e entender um pouquinho mais, e com certeza o Juliano vai contribuir com isso. Isso aí. Obrigado, Varela. Obrigado, Bruna. Sucesso, pessoal. Bruna, a gente tem muita coisa ainda que vai acontecer nos nossos próximos episódios. A gente está no 9º episódio. Muitos temas relevantes, diferentes. Então a gente conclama você que está assistindo a gente ou nos ouvindo pelo Spotify. Fica atento aí, hein? Que o ano de 2023 promete aqui, especialmente no nosso podcast. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado. E para o pessoal, acompanhe nas redes sociais, @produceoficial, que sempre que tem novo episódio a gente posta lá. E dá para ativar o sininho lá, né? Ativa o sininho e também segue, né, no Spotify o nosso podcast. Inclusive no nosso Instagram lá, o pessoal tem um sininho lá em cima, lá no canto esquerdo da tela do seu celular. Clica lá que toda vez que tiver uma novidade no nosso Instagram, nas nossas redes, você vai saber primeiro. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Você pode ouvir esse episódio mais vezes. Basta você voltar a ouvir. Quer mandar sugestão pra gente sobre temas? Também a gente tem um canal específico para isso. Muito obrigado e a gente se fala no nosso próximo episódio. Até lá!